Olá, boa noite. Estamos dando uns minutinhos para o pessoal começar a assistir. Arlete Pontes, tudo bem, querida? Sayonara, seja bem-vinda. Dulce. Sejam todos bem-vindos a nossa vigésima primeira live. Carolzinha, quanto tempo? Então, olá, boa noite, Uitsou. Renata, tudo bem? Boa noite. Cláudia Arruda, seja bem-vinda. Olá, Cássia. Tudo bem, Márcia? Ali. Olá, Jorge, tudo bom, amigo? Quanto tempo? Então, vamos começar, né? Olá, Pietro, Campinas, Clínica Viscardi. Então, como vocês sabem, todas as quartas-feiras a gente está aqui fazendo uma partilha com buscadores espirituais, com pessoas que buscam autoconhecimento. E nós falamos sempre da meditação MAP, que é o Movimento Ascensional Planetário, e temos um tema sempre voltado para a saúde holística, para a expansão da consciência, né? Então, como foi divulgado, o tema de hoje trata-se da economia da energia vital, né? Que é algo tão vital, fundamental para a nossa saúde de uma maneira geral, de uma forma holística, para ter uma vida saudável, alegre e longeva, né? Então, esse é o tema de hoje. Então, recapitulando, né, a meditação MAP, que já existem dezenas de pessoas participando, algumas participando no nosso grupo do WhatsApp, que sejam todos bem-vindos a quem quiser participar deste grupo comigo. E o MAP é como se fosse uma extensão da terapia de frequências de luz, onde, no caso da terapia, né, o terapeuta trabalha de forma co-criativa com seres de luz, que são os pleiadianos, que são os pais dessa terapia, né, que nós começamos em 2006. Então, os pleiadianos são consciências da quinta dimensão, no nível do plano mental,
e eles trabalham a parte magnética do ser humano. Aliás, é quase tudo magnético, né? Então, a especialidade deles, vamos dizer assim, é a parte dos chakras, dos corpos sutis e do coração. Os Cherokees são entidades, né, do plano astral, então eles trabalham mais a parte do corpo emocional, as nossas emoções desarmonizadas, fazendo limpezas, né? E temos também os sirianos, que trabalham uma parte... Olá, minha irmãzinha querida. E os sirianos que trabalham o cérebro reptiliano, fazendo limpezas, purificações, né? Para nos libertar dos nossos medos, dos nossos traumas ancestrais, né? As pessoas perguntam, né, por que razão que esses seres de luz estão procurando, querendo ajudar a humanidade, né? A resposta é muito simples. Nós estamos em uma fase de transição de eras, né, da era de peixes para a era de aquários. A última vez que nós participamos desta configuração energética cósmica foi há 26 mil anos, quer dizer, algo totalmente inédito, novo para a humanidade. E a humanidade moderna, ela se desconectou profundamente da natureza, né? Da natureza divina. E também se desconectou como uma consequência da sua essência espiritual, né? Do seu eu superior, como é chamado atualmente de forma mais conhecida, né? Então, nós somos um ser espiritual, uma partícula microscópica dentro de um holograma. Nós somos parte do holograma cósmico divino. Mas se você perde a sua conexão, você se sente separado, né? E principalmente no mundo ocidental, que foi criado a mitologia de um Deus separado. Então, ficou de acordo com o nível de consciência e a crença das pessoas, que ele está separado e que a natureza e o planeta é para ser usado, né, como uma coisa sem consciência, sem vida, né? Então, a queda da consciência no materialismo é tão grande que o ser humano ele não consegue sozinho despertar sua consciência. Então é por isso que foram enviados, né, há séculos atrás e há milênios atrás, seres avatares, tipo um Jesus, um Buda, Krishna e outros, né, que veio ajudar a humanidade a resgatar a sua essência divina, né? As religiões se propõem a isso, como o próprio nome diz, religarem, mas na realidade elas não fazem esse papel, ela faz o contrário, né? Ela até desliga porque elas ficaram aprisionadas em sistemas de crenças limitadores, né? Então, é dentro dessa concepção, dessa perspectiva, né, que surgiu frequências de luz e outras terapias cuja origem são canalizadas a partir de consciências angelicais, né, de seres de luz. Então, o programa MAP, ele usa, vamos dizer assim, os mesmos instrumentos da terapia de frequência de luz, que é a pessoa individualmente, antes de dormir, ele faz a invocação desses seres que estão a serviço da humanidade, né, independente de credo, religião, qualquer coisa. Por que é tão importante a invocação? Porque nós ainda estamos num processo de livre-arbítrio, né, chamado de expiação em provas. Então a nossa jornada evolutiva nesse planeta
ela é centrada na sua jornada individual. Então, cada um que vai fazendo as suas escolhas e vai plantando e vai colhendo, né? Então, é por isso que o nosso espírito, o nosso eu superior, o nosso mestre interno, a nossa essência divina, ela não interfere nas nossas questões cotidianas do dia a dia. Você faz o que você quiser. Como diz no Espiritismo, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, os seres de luz, tal qual o nosso eu superior, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se a gente colocar uma intenção, fizer um pedido, ele manda a intuição, que ela flui pelo hemisfério direito. E a maioria das pessoas tem o hemisfério direito bloqueado, tanto é que eles são destros, a maioria da humanidade, né? Quer dizer, o dominante é o hemisfério racional cognitivo. Então, essa meditação é para ser feita um ano inteiro, né, em 3 módulos, 3 ciclos de 108 dias, depois a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, onde você faz a invocação dos seres de luz, né? Primeiro invoca os pleiadianos com o mantra Aloha, Aloha, Aloha. Depois os Cherokees, o mantra Akita, Mani, Yo, 3 vezes. E os sirianos, Ia e Uma, 3 vezes. Então, nos últimos 15 minutos daqui a meia hora, nós iremos fazer uma pequena meditação para vocês praticarem, né? Então, eu recomendo, né, quem já estiver pronto para dormir, então depois dessa meditação pode continuar a dormir, né? Mas a prática é essa, é fazer antes de dormir. Pronto para dormir, faz a invocação, coloca a intenção naquilo que você quer que seja trabalhado durante o sono. Porque o melhor horário para a cura espiritual é quando a pessoa dorme, porque ela está fora do corpo físico, né? Os outros corpos estão fora do físico. Então fica mais fácil para os seres de luz trabalharem nesses campos energéticos. E trabalhando no campo energético, ele vai afetar, refletir tanto no corpo físico como nos outros corpos ou campos, como se chama, né? Muito bem. Então, o tema de hoje é sobre a conservação da energia vital. Para a gente compreender isso melhor, eu vou mostrar aqui uma figura já conhecida, que a gente usa na terapia de frequência de luz. Então aqui mostra que nós temos 3 corpos sutis e o corpo físico, que é o que se chama de 4 corpos inferiores, né? E existe um próximo campo de outros corpos, que tem aqui o corpo físico, o corpo astral ou a alma e o corpo espiritual, né? Ou mental superior. Então, voltando aqui ao anterior, então, esses 3 corpos, o primeiro, essa linha azulada em volta do corpo físico, ela é chamada de, a gente chama de corpo, mas na realidade é um campo, né? Um campo magnético, um campo quântico, campo vibracional. Esse corpo, vamos chamar assim para facilitar o entendimento, ele tem vários nomes, né? Ele é chamado de corpo vital, quer dizer, o corpo da vida, de corpo etérico, porque ele é um corpo energético do éter, duplo etérico, esse termo é usado na teosofia, é usado no espiritismo, é um nome perfeitamente correto, porque ele é uma cópia do físico. Na verdade é o contrário, né? O físico é uma cópia do duplo. E quem dá vida a este corpo físico é o corpo etérico.
é o tema de hoje, né? Como fazer para trabalhar e ter o mínimo consumo dessa energia vital, que é a energia da vida. O próximo corpo que aparece aqui é essa linha róseo, que é o corpo emocional, o astral, as nossas emoções, nossos sentimentos. E existe um outro corpo, que está mostrado nessa linha amarela, que é o corpo mental, que aí são os nossos pensamentos, nossas ideias, né? Então, esses três corpos é ele que nos faz com que nós assumamos uma identidade encarnada neste planeta, né? Então, esses três corpos juntos é chamado de campo áurico, campo de energia humana, de aura ou alma. Então, a nossa alma é constituída desses três corpos. Então, o ser humano, ele é um ser espiritual, como está mostrado aqui em cima, né? Quer dizer, as pessoas costumam dizer que tem um espírito, né? Na realidade, nós não temos um espírito, nós somos um espírito divino, uma consciência divina, uma divindade, né? Por isso que Jesus diz, vós sois Deus. Então, nós somos um espírito que, por um pouquinho de tempo, ocupa um corpo. É isso que a gente tem. A gente tem um corpo físico temporário. Então, quando a gente encarna, a nossa consciência vem do plano astral, chamada quarta dimensão, né? Então, a partir do momento da concepção que ocorre na relação sexual entre o homem e uma mulher, então é atraído, num processo altamente complexo, uma entidade, uma alma, uma consciência que estava no plano astral, né? Então, a partir desse momento da concepção, é que começa a ser formado o corpo etérico. E esse corpo etérico é o que vai puxar, vamos visualizar assim, os átomos físicos da Terra, que vai formar o novo corpo físico. Então, o corpo etérico, ele funciona como um molde para o corpo físico. Então, a pessoa, quando vem, por exemplo, com uma deficiência mental, alguma coisa, algum aleijado, faltando mão, braço, órgãos deficientes, é porque a forma ou o molde, ele está com deficiências. E a origem do corpo etérico ter essa deficiência já vem do nível da alma do corpo astral. E num outro tema, no outro dia, a gente vai abordar isso com mais detalhes. Então é essa bateria que é como se fosse uma luva, né? Em volta do nosso corpo físico. Então, o corpo etérico ou duplo etérico, ele está aqui em volta, uns 10, 15 centímetros, em volta do corpo físico, interpenetrando o corpo físico e muito fácil de sentir, né? É só você aproximar as mãos que você sente uma energia, um campo, uma vibração entre as suas mãos. Você está sentindo os seus campos. Se você colocar a sua mão assim aberta numa parede com a luz difusa, você vê uma luz branca entre os dedos, é a extensão do seu corpo etérico. Então, quando a pessoa encarna, ela vem com uma programação, como se fosse assim uma bateria recarregável, né? Que você a todo momento está carregando e descarregando, como se fosse a bateria de um automóvel, né? À medida que você anda, tem um gerador interno que fica
carregando a bateria. Você acende, liga o ar-condicionado, descarrega, o gerador carrega e assim vai. Então, o ser humano, fazendo uma analogia grosseira, é como se fosse assim. A pessoa vem com uma carga energética na sua bateria para durar, por exemplo, 80 anos, 90 anos, seja lá o que for, 50 anos ou 10 anos, né? Então, ela vem com essa carga do corpo etérico para manifestar uma missão. Nós estamos aqui, todos nós, em missão. Cada um é um ser singular, único, né? Uma vibração individual. Temos uma assinatura cósmica individualizada, singular. E tem uma missão. E normalmente a primeira parte da missão é para resolver as questões pendentes do passado, que se chama de questões kármicas, né? Embora se dê uma conotação negativa para o karma, mas na realidade o karma, ele significa ação e reação, quer dizer, os seus talentos, né, a sua inteligência, o que você for, ela faz parte do seu karma, o seu aspecto positivo. E também os seus aspectos negativos, né? E os relacionamentos, e tudo isso é consequência de questões kármicas a serem resolvidas. Então, principalmente no mundo ocidental, onde as pessoas elas não têm autoconhecimento sobre si mesmo, né? Elas se preocupam normalmente em conhecer a sua profissão e outras coisas mais, mas a coisa mais importante da vida de um ser humano é a sua própria vida, é a sua saúde, né? Então, você não pode delegar isso a nenhum profissional de saúde, seja ele o mais capacitado que for, né? Porque quando você tem autoconhecimento dos princípios do funcionamento do ser humano, que é muito fácil de compreender, você vai evitar um monte de doenças, várias doenças, né? E quando a gente fala em doenças, no sentido de desequilíbrio, né? Porque as doenças, elas na realidade, elas nascem na mente humana. Da mente humana, ela é transferida, plasmada para o corpo emocional astral. E a partir daí, para o corpo etérico, o duplo etérico, e o qual controla o corpo físico. Então, se a pessoa, por exemplo, tem pensamentos negativos, né, que geram emoções negativas, que vai gerar como uma consequência uma reação descendente, né? Ela vai afetar o físico e descarregar a sua bateria, né? É importante que a gente se observe, né? Porque a gente tem a oportunidade de um grande aprendizado, né? Por exemplo, a pessoa tem uma raiva grande, tem uma preocupação, tem um estresse. Você vê que o corpo reage, né, geralmente com atividades, mas depois vem um cansaço, uma fraqueza, um desânimo, né? Isto é, descarregou a bateria, né? A alimentação é claramente fundamental, né? Uma alimentação mais saudável, mais rica, mais viva, né? Natural, orgânica, ela evidentemente traz uma carga de energia vital positiva, ela ajuda a carregar a bateria. Se a pessoa come comida industrializada, cheia de produtos químicos, etc., ela descarrega, né? E vai, com o tempo, vai gerando doenças, desequilíbrios, né? O contato com a natureza é fundamental e principalmente ter exposição ao sol, né? Porque a maior fonte de energia vital, de prana,
também chamado de prana, né? Em sânscrito, vem do sol, né? Então, é importante, fundamental, que as pessoas tenham hábitos saudáveis, né? Tanto do ponto de vista de alimentação, do ponto de vista de contato com a natureza, de exercícios físicos, de alimentação, de emoções, né? Emoções e pensamentos. Quando a pessoa ela vai desenvolvendo esse caminho da cura, né? Porque é um caminho, é uma jornada, né? Então a pessoa vai ficando mais sensível, mais perceptiva e ela vai sentindo mais, né? Por isso que as mulheres elas são muito mais sensíveis na média do que os homens e por isso mesmo vivem 10, 15 anos a mais as mulheres na média do que a média dos homens. Isso é uma estatística praticamente em todos os países ocidentais, né? Então, o que a gente pode observar, né? Porque todo o processo ele começa na mente. Então, por exemplo, a jornada da consciência humana é sempre no sentido de você se autoconhecer, de ser você mesmo, né? Na sua singularidade. Mas o que nós somos condicionados? A seguir protótipos, modelos, que não tem nada a ver com o nosso propósito de vida de estar aqui nesse planeta. Então as pessoas, e muita gente faz isso, ela fica desempenhando papéis, né? Papéis para satisfazer o ego dele próprio, ou o da família, ou dos amigos, ou da sociedade. E isto é um consumo de energia vital imenso, porque ele não está na ordem natural, né? Quando a pessoa está no seu processo natural, tudo flui, o universo flui junto com ele, o universo conspira a seu favor, né? E é uma alegria, né? E é saudável, a pessoa se sente feliz, se sente muito bem. Mas quando a pessoa está desempenhando um papel, né, para satisfazer o ego, ele consome uma quantidade de energia vital imensa, né? Por exemplo, né? Existem muitas pessoas que têm o hábito da mentira, né? E aí tem até aquele ditado popular que diz assim, a mentira tem pernas curtas. Porque quando a pessoa mente, o que é que acontece? Ela saiu do natural, porque na realidade só existe a verdade, na natureza só tem a verdade. A mentira, o fake news, é da mente caída, né? Não é da mente desperta. Então a pessoa, para ficar sustentando aquele modelo mental que não é verdadeiro, ele tem que ficar alimentando aquilo toda a vida, né? E é um consumo de energia vital imensa. A pessoa que não se expressa, né? Que fica engolindo sapos, como se diz, né? Ela fica também queimando a sua energia vital. Quem carrega mágoa, sentimento de culpa, essas coisas negativas, vivendo no passado, né? Ela fica drenando a sua energia vital. Porque a carga da bateria, ela é sempre feita no presente, né? Então, o outro aspecto do dreno da energia vital é a pessoa viver no futuro, preocupada, que gera ansiedade, né? Hoje se sabe que a ansiedade é a maior fonte de doenças psíquicas, né? O transtorno de ansiedade, que tem várias categorias, até numa das últimas lives nós falamos um pouco mais aprofundado sobre isso. Então, a pessoa no processo mental, né, ela fica ou no passado ou no presente e não fica no passado ou no futuro. E
E a vida sempre ocorre no presente, no aqui e no agora. Então a pessoa que está presente no corpo, né, ela tem o mínimo consumo de energia vital, né? A pessoa amorosa, tolerante, paciente, que tem fé, né, ela se alinha com a sua essência superior, seu eu superior, tem confiança e consome menos energia vital. Então, são esses aspectos, né, da dualidade que a gente conhece no nosso dia a dia, que vai drenando, né, de forma subliminar, lentamente, a nossa carga de energia vital do nosso duplo etérico. E esse duplo etérico é a bateria que dá vida a todas as células físicas do corpo. Então, se você pensar, para cada célula, que a ciência diz que nós temos mais de 100 trilhões de células no corpo físico, é um universo, né? Para cada célula física tem a sua correspondente célula etérica, né? E é essa célula etérica vibracional que vai dar vida à célula física. Então, quando a pessoa, ela por razões mentais, emocionais, desorganiza o seu campo etérico, ele vai afetar, dependendo da intensidade e da duração do desequilíbrio, ela vai afetar a parte física. Da mesma forma que um aparelho eletroeletrônico, se estiver com uma carga elétrica inferior ou mesmo superior, ele pode ser danificado. Então, por exemplo, o câncer, que é a doença mais comum hoje na sociedade moderna, ela é, se você olhar a essência dela, ela é uma doença energética etérica. Porque as células, como você sabe, ela tem os seus ciclos, né, de renovação natural, chamada apoptose. Então, cada célula do corpo, em função do ciclo da Lua, ela vai, nasce, cresce e morre, como tudo na matéria é impermanente, é passageiro, né? Então, quando a pessoa tem o conhecimento e da importância fundamental do seu campo etérico, que é invisível à maioria dos olhos das pessoas. Ele hoje pode ser tirado de fotografia, tipo fotoquília e outros equipamentos, né? Você consegue identificar. Quando a pessoa afeta o seu corpo físico, o seu corpo etérico, ele também desorganiza os chakras, que são os vórtices energéticos que recebem a energia do Sol e da Terra. Então você vê aqui, deixa eu virar aqui. Então aqui nós temos o Sol, o nosso Sol, né? Aqui temos a Terra. Então você vê que os 7 frequências, os 7 raios do Sol, ele vai alimentar as glândulas endócrinas através dos chakras, e as glândulas endócrinas controlam todo o funcionamento do organismo, né? Então o fato da pessoa desorganizar o seu campo etérico, ele desorganiza também essa alimentação que vem do Sol e da Terra, né? Então, resumindo, né, é a pessoa ir desenvolvendo a sua sensibilidade, mesmo que seja
uma energia invisível, né? E desenvolvendo a sua sensibilidade e na sua jornada evolutiva da consciência, que evidentemente inclui a sua saúde de uma forma holística, total, você vai começando a perceber, como as mulheres percebem mais, os sinais, as mensagens, as informações que o seu corpo apresenta, né? E aí você consegue identificar as causas que são geradoras daqueles efeitos, daqueles sintomas, daquelas doenças. Então é um processo maravilhoso, né? Quando a pessoa começa a ter autoconhecimento de si próprio. E aí ela consegue identificar os pontos que requerem uma ação, uma mudança, uma transformação, né? E então é um aspecto que inclui não só aspecto de saúde com alegria na vida, mas também uma expansão da consciência, porque nós estamos nesse planeta para expandir a consciência, para elevar a vibração da alma, né? Em algum momento a gente vai parar de encarnar nesse planeta. Muito bem. Então, é um processo passo a passo, né? É como caminhar ou dirigir numa estrada sinuosa que você não conhece, mas tem um grande nevoeiro, e aí à medida que você vai caminhando é que você vai descobrindo a estrada. Então é assim a jornada da vida, né? E esse processo ele continua, né? Você não vai ficar sem oportunidades de novas aventuras, né? Então, porque à medida que você vai caminhando, vai subindo mais, é como ir subindo uma montanha, né? Quanto mais você sobe, e quando chega no cume, acha que chegou no final, aí você vê que tem cumes ainda maiores adiante, né? E assim é a jornada da vida, tá certo? Muito bem. Então, nós vamos agora iniciar a segunda parte, que é a meditação, né? Ela vai durar uns 10, 15 minutinhos. Então você fecha os seus olhos, fique numa posição confortável, tanto pode ser sentada, pode ser deitada, onde for mais confortável para você. Quando iniciar, eu vou tocar esse sininho 3 vezes e também quando terminar, para você saber que encerrou, né? Que encerrou a minha parte, né? Você, se quiser, pode continuar no seu processo, tá certo? E peço a todas aquelas pessoas que ainda não participam do nosso grupo de WhatsApp. Ele é interessante porque faz um grupo e troca experiências, faz partilhas, e se tiver qualquer dúvida, eu faço parte do grupo também. Então, quem tiver interesse, sentir o chamado, né, entra aí manda uma mensagem para mim pelo Instagram ou diretamente para o meu WhatsApp, se tiver, certo? Muito bem. Essa meditação ela é muito interessante porque forma uma egrégora, né, entre todos os participantes, comigo também, com os seres de luz. Então vamos fechando os olhos, só escute a minha voz.
Faça algumas respirações, 5, 6, 7 vezes, inspirando lenta e profundamente pelo nariz e soltando o ar lentamente pela boca entreaberta. Isso acalma a nossa mente e harmoniza o nosso coração. Nós sempre fazemos a grande invocação, que é uma prece universal, mentalmente ou baixinho junto comigo. Então vamos lá. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. A luz é a sabedoria. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Se você tiver suas preces pessoais, faça depois. Vamos agora fazer a invocação dos seres de luz. Os pleiadianos, Aloha 3 vezes. Aloha, Aloha, Aloha. Você repete junto comigo. Cherokees, Akita Maniyo, 3 vezes. Akita Maniyo, Akita Maniyo, Akita Maniyo. E os sirianos, Ia Yuma, 3 vezes. Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. Então agora, para orientar o trabalho dessa equipe espiritual, você coloca as suas intenções, os seus desejos, vamos dizer assim, naquilo que você considera mais importante no seu momento atual, né? Para que sejam trabalhados. Pode ser no aspecto mental, emocional, energético ou mesmo físico. Fique presente no seu corpo, sem nenhuma expectativa. Que com certa facilidade você consegue perceber uma movimentação energética na área que você pediu uma atenção maior. E com frequência você sente a vibração no topo da cabeça, o chakra coronário.
E agora eu ficarei também no silêncio, em meditação.